Olá, o Brasil é um país que esquece rapidamente o que aconteceu ontem. A história do Brasil é assim, ninguém conhece a história do Brasil, infelizmente, inclusive porque ela é muito mal ensinada nas escolas. E nós não temos uma tradição, até na política, de recorrer à história para discutir questões do presente. O célebre jornalista Ivan Lessa, lá do Pasquim, dizia que a cada 15 anos o Brasil esquecia o que tinha ocorrido nos últimos 15. Um dos exemplos é o 9 de julho de 1932. 9 de julho é feriado em São Paulo, mas se formos à Avenida Paulista e perguntarmos para 10 pessoas que estão circulando pela avenida qual é o significado, o que é o 9 de julho, com absoluta certeza que no máximo uma poderá fazer referência à Revolução Constitucionalista de 1932. O que foi a Revolução Constitucionalista de 32? Foi o maior conflito bélico da história brasileira do século XX. Envolveu aproximadamente cerca de 100 mil homens combatendo, 100 mil homens. Em torno de 55 mil do Exército Federal, mais 30 mil de forças policiais que foram mobilizados pelo Exército Federal, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e do lado constitucionalista, aproximadamente 30 mil combatentes, dos quais 10 mil eram voluntários tal. A guerra acabou ficando restrita fundamentalmente a São Paulo, porque o apoio sinalizado em alguns estados acabou não ocorrendo. No Rio Grande do Sul, o Flores da Cunha, que era o interventor, acabou, ele tinha sinalizado apoio, acabou voltando atrás, não tendo apoio nenhum efetivo, e em outros estados os focos foram rapidamente debelados tal, tanto no Pará, Rio Grande do Norte, Piauí e etc. No Rio Grande do Sul ainda ocorreram alguns combates, mas os rebeldes que apoiavam São Paulo acabaram sendo derrotados. E em Minas Gerais, o máximo que os rebeldes conseguiram foi tomar uma cidade, Pirapora, por 3 dias. O maior apoio dos constitucionalistas acabou vindo lá do Mato Grosso, da parte sul do estado, onde teve combates bastante violentos tal. No caso da capital federal, à época o Rio de Janeiro, entenda-se, teve uma série de manifestações estudantis e passeatas, mas que foram duramente reprimidas pela polícia da ditadura varguista tal. Pode ser que a indecisão aqui de São Paulo, do avanço pelo Vale do Paraíba em direção ao Rio de Janeiro, o ritmo dessa mobilização, desse deslocamento, decidiu provavelmente a sorte da guerra. A lentidão e a falta de decisão naquele momento, a partir do dia 9, dia 10, dia 11 de julho, provavelmente tem sido uma das razões que levou ao fracasso militar do movimento, tendo em vista que o efeito surpresa acabou não ocorrendo. Por outro lado, também tem de ser lembrado que a inexistência de outros apoios militares aos constitucionalistas de São Paulo isolaram o Estado, e também o cerco, o bloqueio que ocorreu dos portos paulistas, especialmente do Porto de Santos. Esse isolamento acabou levando já na segunda quinzena, final da segunda quinzena de julho, início de agosto, se você observasse, falasse, olha, o movimento já está derrotado, tanto no campo militar, e já estava derrotado antes, devido às questões que eu levantei anteriormente, no campo político e tal. Tinha de ocorrer a rendição dos constitucionalistas, isso era inevitável, porque senão seria uma verdadeira tragédia, uma carnificina. O governo civil imputou à força pública, que era o nome da polícia militar à época, grosso modo, ter assinado a paz em condições humilhantes. Isso não é verdade, isso é um engano. A resistência militar seria absolutamente inútil e levaria a uma tragédia, uma carnificina, insisto, que não levaria absolutamente a nada. A questão que se colocava no final de setembro de 1932 e o início de outubro era buscar uma solução de paz que recolocasse, isso é fundamental, a política como elemento central no enfrentamento das grandes questões nacionais, e não a ação militar, colocando a política no centro. Nunca mais o Brasil teve, desde 1932, nenhuma guerra civil tal. A repressão foi violenta, os principais líderes foram presos, tiveram seus direitos políticos cassados, dezenas foram para o exílio, mas já no ano seguinte, em 1933, a maior parte regressou ao Brasil, outros recuperaram os direitos políticos, os indultos dados pelo governo central. Qual é a questão que se colocava da Revolução de 32? Era reconstitucionalizar o Brasil, ou seja, o governo de outubro da Revolução de 30 tinha suspendido as garantias constitucionais, inclusive
pela Constituição de 1891 e tinha fechado todos os poderes legislativos, câmaras municipais, assembleias estaduais e o Congresso Nacional. Fez uma intervenção no Poder Judiciário, inclusive no STF, né, e nomeou para todos os estados, excetuando Minas Gerais, interventores. Portanto, era uma situação anômala, havia uma ditadura, né, havia uma promessa do governo de reconstitucionalizar o país, só essa promessa não se configurava efetivamente na convocação de uma Assembleia Constituinte. A Revolução Constitucionalista tem esse objetivo, ou seja, num país que a questão política sempre foi relegada a plano secundário, sempre o plano pessoal se sobrepôs aos interesses políticos nacionais, a Revolução em 32 é uma coisa é um ponto fora da curva, algo absolutamente distinto tal. E lembrar também da importância da Revolução de 32, da defesa das liberdades democráticas numa década, a década de 30, terrível, é a década do franquismo, do stalinismo, é a década do nazismo, do fascismo e por aí vai, num país como o nosso, marcado pela tradição autoritária. Portanto, deve-se levar o 9 de julho a um momento importantíssimo das lutas democráticas no Brasil, ou seja, a luta por uma defesa de uma Constituição, de uma soberania do poder, da participação popular, né, da construção de uma nova Carta Magna. Isso é importantíssimo. E não é exagero a frase do jurista Hélio Bicudo, no seu livro de memórias, disse ele, Hélio Bicudo, que foi um dos autores do processo do pedido de impeachment de Dilma Rousseff. O que disse o jurista Hélio Bicudo? Em 1932, disse ele, se constituiu no maior movimento popular de caráter democrático a que assistimos no Brasil, né? Porque foi necessário, infelizmente, até ter o acesso às armas para garantir efetivamente a convocação de uma eleição para uma Assembleia Constituinte, como ocorreu depois em 1933. Sendo assim, insisto, 32 não é uma data de São Paulo, é muito mais que isso. 1932 é uma data das lutas democráticas no Brasil. Isso é central, né? Num país, insisto, marcado pelo autoritarismo. E como que o autoritarismo é uma espécie de fantasma que ronda a história do Brasil até hoje. Tantas vezes, nesses nossos encontros aqui, eu não tenho discutido isso. Quer dizer, como que o autoritarismo ronda sempre o Brasil. 32 é um ponto, portanto, fora da curva. A luta central, ela pela Constituição, pelas liberdades, pela democracia. Essa é a importância do 9 de julho, que é mais do que uma data paulista, muito mais, é uma data do Brasil, da luta pelas liberdades. Se você gostou desse vídeo e de outros vídeos do meu canal, se inscreva no meu canal no YouTube, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, coloque os likes lá onde que você goste, dos vídeos que você goste, ative as notificações e aproveite da paz dos comentários, debata, discuta, apresente sugestões.